Olá pessoal, aula de crustácea, e nessa videoaula eu vou falar sobre o sistema nervoso e o sistema sensorial dos crustáceos. Como outros artrópodes, o sistema nervoso vai ser composto basicamente, de um cérebro dividido em 3 partes e de um cordão nervoso ao longo do corpo. Mas, junto com a tagmose, as adaptações, as modificações no plano corporal que ocorreram nos crustáceos, esse plano básico também foi mudando. Então, quando a gente pega um animal com um corpo relativamente homônimo, ou seja, que os segmentos são semelhantes, se repetem, você vai ter cordões nervosos ventrais e que você vai ter um gânglio em cada segmento. Isso prossegue de maneira mais ou menos homogênea ao longo do corpo do animal. Esse é o caso de Hemiptera, de Cefalocárida, de alguns Branquiópoda também. No entanto, em outros animais, por exemplo, em caranguejos da ordem Decápoda, em que você tem uma modificação grande de todo o plano corporal, você vai ter uma grande fusão desses gânglios, em que na verdade vai formar uma grande massa ali no cefalotórax desse animal. É um grande gânglio ventral. O cérebro, como o cérebro de outros artrópodes, vai ser dividido em 3 partes. Um protocérebro, depois um deuterocérebro, depois um tritocérebro. O deuterocérebro vai ter os nervos antenulares, das antênulas. E também, no caso de animais que têm o olho pedunculado, que é o caso aqui, vai inervar esse pedúnculo, então coordenar os movimentos do pedúnculo que sustenta esse olho. O protocérebro, por sua vez, vão inervar diretamente esse olho composto e também o olho naupliar, quando ele está presente, o olho mediano que muitos crustáceos possuem. Já o tritocérebro, junto com outros processos ganglionares, vai se conectar com esse cordão nervoso que vai se ligar a esses outros gânglios ao redor do corpo do animal. Em termos de sistema sensorial, os crustáceos vão ter uma série de mecanoquimioreceptores que são comumente chamados de sensílios. Tem 2 exemplos aqui, então são cerdas. No caso de mecanoreceptores, vão ser cerdas, e essas cerdas vão estar inervadas. Então, o movimento dessas cerdas de um lado para o outro são detectados por esse sistema nervoso, por essas células neurais, células nervosas aqui embaixo, e vão indicar a mudança de posicionamento dessas cerdas. Esses sensílios também podem ser quimiorreceptores. Por exemplo, nas antenas de muitos crustáceos, você vai ter estruturas que são chamadas de estetos, onde você pode ter fileiras de processos que são tubulares, uma série de quimiorreceptores que vão detectar aí a variação na concentração de moléculas na água. Uma característica interessante, muitos crustáceos da classe Malacostraca têm estatocistos. Esses estatocistos vão indicar a posição e o movimento, a aceleração linear e angular, e a posição também desse animal na coluna d'água. E esses estatocistos são muito interessantes. Isso aqui fica na antena, nesse caso aqui no primeiro par de antena. Isso aqui é uma antena de um lagostim, de água doce. Então, você tem uma série de células ciliadas. Isso aqui é dentro do corpo do animal, certo? Uma série de células ciliadas. E essa estrutura aqui são estatólitos, que no caso desses lagostins são grãos de areia do ambiente. E o movimento desses grãos de areia vão pressionar essas células ciliadas, vão encostar nesses cílios, e esse contato é detectado aqui por esses nervos, processado pelo cérebro,
Isso vai indicar a aceleração linear e angular desse animal. E como são areias, são grãos de areia, toda vez que o animal faz a muda, ele perde esses grãos de areia e depois eles são adquiridos. Depois que a muda é completa, eles são adquiridos novamente do ambiente. Então, para isso, tem um pequeno poro aqui de entrada desses grãos de areia. Em outros Malacostraca, o estatólito aqui, essa areia dentro do estatocisto, na verdade é secretada pelo corpo do animal, então você não vai ter esse poro. É o caso de alguns isópodes, por exemplo. Bom, fotorreceptores. Os diversos crustáceos vão ter um olho composto, que vai dar essa visão espacial propriamente dita. E assim como eu mencionei na aula de insetos, a quantidade de omatídeos, esses olhos compostos são feitos por unidades chamadas de omatídeos, que estão aqui, que se repetem, e a repetição desses omatídeos, o número desses omatídeos vai estar relacionado com a resolução espacial, ou seja, traduzindo aí fazendo uma analogia com a televisão, seria a quantidade de pixels que certa televisão. Se você tem poucos omatídeos, a definição da televisão é muito baixa. Se tem muitos omatídeos, a definição é muito alta. É muito frequente também desse olho composto estar em pedúnculos. No caso, por exemplo, de camarões, siris, caranguejos. Diversos crustáceos vão ter esses olhos em pedúnculos. No entanto, esses olhos compostos não ocorrem em nenhum estágio de desenvolvimento em muitos táxons. No caso, por exemplo, de Hemipédia, essa ausência de olhos está muito provavelmente relacionada ao hábito cavernícola desses animais. Além disso, além de olhos compostos, vários crustáceos vão ter um olho mediano. E aí esse vai ser um olho muito simples. Ele não vai prover, na verdade, nenhuma visão espacial, uma imagem, mas ele vai funcionar para detectar variações na luminosidade, direção do Sol, e aí vai ser muito comum em crustáceos que vão ser, por exemplo, animais plantônicos que não vão ter olhos compostos, como muitos copépodes, por exemplo. Por fim, eu só quero apresentar um caso curioso aqui, que é a visão de cores em Stomatópoda, que são chamadas de lacraias do mar, ou também, traduzindo do inglês, os camarões louva-a-Deus. Os crustáceos, assim como os insetos, geralmente vão ter 3 curvas de detecção da luz. Nós, seres humanos, também temos 3 curvas. Uma curva mais sensível no azul, uma mais sensível no verde e outra mais sensível no vermelho. As aves, por exemplo, têm 4 curvas e se considera que elas têm uma visão de cores incrível. Só que esses animais, eles têm até 12 curvas espectrais. Então aqui é o comprimento de onda da luz de 300 até 700. 300 é ultravioleta e 700 é o que a gente enxerga como vermelho. O ser humano vai ter 3 curvas. 1, 2, 3. Esse animal tem 12. Então, por muito tempo ficou se especulando, o que esse animal vê se ele tem 12 curvas espectrais? Ele deve ter uma visão de cores incrível. Mas, na verdade, experimentos aqui comportamentais mostraram que eles têm um sistema de visão de cores diferente. Em quase todos os outros animais que se conhece, a visão de cores é feita pela comparação desses fotorreceptores com diferentes sensibilidades espectrais. No caso desses animais, não. É como se eles, ao invés de discriminarem as cores, eles realmente reconhecessem as cores, fazendo um processo que como se fosse um scanner, que eles vão escaneando o ambiente com esses diferentes fotorreceptores. O que acontece, no caso, é que, na verdade, eles têm uma capacidade de discriminar cores que é menor do que a nossa, por exemplo, mas eles têm um sistema que é muito mais rápido. Eles detectam as mudanças que ocorrem no ambiente de maneira muito mais rápida do que o sistema
sistema típico de outros animais, como os seres humanos. Bom, ficamos por aqui na aula de sistema nervoso e sensorial e até a próxima aula.